Olá pessoal, tudo bem? Eu de novo aqui no nosso canal, no Divã com Vilma Malta, trazendo para vocês um tema muito pedido. Outro dia eu estive num evento, para quem me segue no Instagram, eu estive num evento da prefeitura em relação à comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, e eu encontrei uma mãe onde eu atendia a filha dela na escola. E a filha dela tem o TDAH. E ela me perguntou: Vilma, quando você vai voltar? Nossa, nós precisamos muito. Ela estava tendo uma evolução muito grande com seu atendimento, enfim, né? Com as orientações que você passava. E eu disse para a mãe, falei: olha, no momento, simplesmente, eu não tenho previsão se vou voltar, se estarei na escola, mas assiste lá o meu programa que eu vou deixar gravado para você. Então, o que é o TDAH, gente? O TDAH é uma sigla que nós usamos para a palavra transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E é mais frequentemente nas crianças que isso acontece, mas também pode ter na vida adulta. Eu estava agora há pouco atendendo uma paciente e ela está de férias, conversando um pouco sobre tudo. Lá vem Tatá. A Tatá sempre permite que eu fale dela. Eu falo: gente, é uma paciente que ela é especial, ela é uma pessoa fantástica. E ela está fazendo um curso, uma faculdade agora. Aí ela falou: doutora, mas na escola, lá na faculdade, eu estudo, eu não consigo entender, eu não consigo ficar quieta, eu leio, na hora da prova eu esqueço tudo. Aí eu já falei: tá, eu não acredito. Gente, porque depois de tanto tempo que nós estamos cuidando assim da saúde mental dela num contexto geral, eu falei: tá, não é possível que agora que você vem me trazer isso. Mas aí eu corrigi. Eu falei: não, está tudo certo, porque está tudo no tempo de Deus. Agora você está de férias e nós vamos cuidar disso. Eu fiquei muito preocupada, fiz alguns testes já com ela, realmente, e demos boas risadas, porque ela nunca imaginou, né? E pelo teste que eu apliquei, ela está em nível 8, muito alto. E aí eu falei: não, calma, que nós vamos cuidar disso, pode ficar despreocupada, porque nesse quesito eu me garanto. Então, gente, quais são as principais características de quem tem este transtorno? Primeiro, é a dificuldade em prestar muita atenção. É aquela pessoa que dentro de sala de aula tem muita energia, não para quieta, agita os braços, agita as pernas, não consegue parar sentado, ela age impulsivamente. E aí eu falando, e tudo isso coube, imagina, numa mulher que agora vem descobrir que, poxa vida, eu tenho TDAH. E ela ficou meio preocupada. Falei: não tem problema, calma que nós vamos cuidar disso, né? Então, quais são os sintomas? Os sintomas, gente, os sintomas do TDAH, eles podem variar de pessoa para pessoa, de criança para criança. Então, ele é um conceito que não pode ser generalizado, porque cada um reage de uma forma. Cada um demonstra, né, esse comportamento de formas diferentes.
Então, é preciso sim de um profissional, de uma psicóloga, de um psiquiatra, para que faça os testes necessários para ter realmente aí essa avaliação. Então, ele acontece em crianças, adultos e adolescentes, tá? Não é só crianças. Muitas pessoas pensam, não, é só criança que acontece. Não, infelizmente, ou felizmente, é o que eu digo, acontece em crianças, adolescentes e adultos. Apesar disso, os principais sintomas que se enquadram, eles têm 3 categorias. E eu quero deixar bem claro para vocês. O que eu posso observar para dizer que essa criança, esse adolescente ou este adulto tem? Primeiro, a desatenção. A pessoa não consegue prestar atenção no que o professor está falando, no que a professora está falando. Depois, a hiperatividade, não consegue ficar parado na sala de aula. E depois a impulsividade. Impulsividade no tipo, a Tatá me disse, nossa, Vilma, toda hora eu estou conversando. Então, assim, é uma impulsividade que ela não consegue controlar. E também acontece com as crianças. E, por exemplo, alguns exemplos comuns. Vem a desatenção. O que vem a ser a desatenção? A dificuldade em manter o foco, principalmente naquelas atividades que são mais demoradas. Por exemplo, o professor está lá no quadro, ensinando a matéria, bonitinho, colocou tudo, e a pessoa ela não consegue se fixar nessas atividades que têm uma prioridade demorada. Depois, essa pessoa tem dificuldades de seguir instruções ou de terminar as tarefas escolares. Ou, se for aí, né, no caso de adultos, que foi o que a Tatá no teste deu, dificuldades domésticas, de fazer atividades em casa. A pessoa que tem o déficit de hiperatividade, ela é muito ativa. Ela começa uma coisa ali, vai e faz outra ali, a hora que vê, não tem atenção, tem facilidade em perder objetos. E na criança e no adolescente também acontece dessa forma. A pessoa tem a tendência de cometer muitos erros pela falta de cuidado e pela dificuldade em organizar as tarefas, né? Essa pessoa tem a hiperatividade, que é isso, Vilma, é aquela coisa que eu disse, a inquietação, a dificuldade em permanecer sentado por períodos longos, né? Especialmente em situações em que se espera que essa criança ou esse adolescente fique quieto. Na Tatá, como que descobrimos? De novo eu repito, ela começou uma faculdade, agora já, depois que o filho está grande, ela tem essa oportunidade, então ela me falou, hoje soltou. E eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque as pessoas sempre pensam que é só criança, né? E não. E conversando muito com ela, muitas coisas está dentro, e o teste dela deu 8, avaliação 8, que é um nível muito alto. Tem a impulsividade, onde a pessoa age sem pensar nas consequências, a criança age sem pensar nas consequências. Às vezes, ela tem muita dificuldade em esperar a sua vez de falar, a sua vez de, por exemplo, o professor está dando aula e faz uma pergunta. Nossa, aquela pessoa quer responder, aquela criança quer responder rapidamente. Eu, tia, eu sei. Então, são alguns dos pontos, né?
Essa pessoa também, ela interrompe sempre, nossa gente, ou frequentemente a conversa dos outros. Ela se envolve com outras pessoas, com outras atividades. Ela não consegue foco só naquilo. Infelizmente, ela não consegue, porque tá aí a desatenção, a hiperatividade, com que faz com que a pessoa não consiga realmente ficar quieta. Ah, tá legal, viu? Então, o que você me fala? Quais são as causas? Vou falar assim, causas básicas, só para vocês entenderem. A causa do transtorno, do déficit de atenção e hiperatividade não é totalmente compreendida até hoje, tá? E ela parece ser multifatorial. Vem de vários fatores. Então, por isso, o psicólogo que é apto para trabalhar com esse transtorno, com essa criança, adolescente ou adulto, ele tem que analisar todo o contexto da vida da criança para entender o que acontece, né? Então, esses fatores que acontecem podem contribuir nesse déficit, nesse transtorno. Uma coisa que eu falei para Tatá, no seu caso, no caso da Tatá, é genético, porque ela veio da família. Infelizmente, algumas pessoas da família têm, e ela tem, e o filho dela também tem. Então, pensa o quanto é grave e importante estarmos falando sobre isso. Essa genética, segundo estudos, crianças com parentes de primeiro grau com o TDAH, por exemplo, ela tem a maior probabilidade, veja bem, a maior probabilidade de desenvolver essa vamos falar, condição pela família. A dinâmica, o que é essa dinâmica? Cerebral, para começar, vamos lá no nosso cérebro. A pessoa não tem o controle da atenção, é muito impulsiva. O humor, principalmente, está relacionado aos neurotransmissores, que são as substâncias químicas produzidas por nosso cérebro. Depois, dopamina, noradrenalina, serotonina, todos os inas que tiver aí, pode colocar na listinha. Quais são os fatores ambientais? Presta atenção, papai. Presta atenção, mamãe. É simples. Tem que ter tratamento, tem que ter acompanhamento. Os fatores ambientais são, veja bem, a exposição a substâncias tóxicas durante a gravidez. Em alguns casos, isso acontece. Durante a gravidez, a mãe fuma, bebe, usa drogas, né? Usa álcool, e esses produtos químicos estão relacionados ao risco do aumento e desenvolvimento do TDAH. O que isso significa, Vilma? Uma mulher, gente, quando está gestante, infelizmente isso aí a gente não pode controlar, porque são pessoas e pessoas, mas uma mulher quando está gestante, é tão triste ver aquela mulher bebendo, ver aquela mulher fumando, porque ela está mandando tudo isso pro bebezinho que está na barriga dela. E ela está desenvolvendo, pode aumentar o risco, né, de desenvolver no bebê
Isso. Qual que é o diagnóstico? O diagnóstico, ele é feito por neuropediatras, pediatras, psicólogos e envolve toda uma avaliação multidisciplinar. Como eu disse para vocês, trabalhei como psicóloga escolar. Tive que estudar muito sobre isso para poder dar um diagnóstico correto. E, infelizmente, em 2 anos, o número de crianças que estão passando por este transtorno aumentou muito, muito, muito. E é uma pena não estar lá, né? As aulas começaram em fevereiro, já estamos em março. Essas crianças já estarem começando aqui na nossa cidade, estou falando aqui de onde eu estou, sem um apoio psicológico, porque o professor ele não sabe detectar isso. O professor não tem estudo para isso. Então, somente pessoas capacitadas podem realmente fazer uma avaliação de tudo isso. Principalmente da avaliação conjunta. Quando eu trabalho, o que eu faço? Eu chamo o professor, eu chamo a família, eu chamo os pais, eu chamo a criança principalmente, que é o nosso foco como psicólogo escolar, o nosso foco é a criança. Mas eu sempre chamei a família para sondar, para ver, para fazer uma anamnese de como foi a gestação dessa criança, de como foi que a mãe, né, quis, desejou, como que ela fez durante a gestação, enfim. Essa avaliação clínica, ela inclui essas entrevistas, ela inclui essa abordagem, inclui uma anamnese e entra aí, no caso, né, todo um histórico, toda uma observação do comportamento do ambiente na casa da criança, no trabalho, no caso do adulto, o que acontece, e essas informações podem ser úteis para vocês para confirmar. Procurem profissionais que são aptos para fazer esses testes, para poder falar com você com certeza o que acontece. A Tatá, a hora que ela viu, ai gente, o nível dela, ela riu tanto. Ela falou: doutora, como assim? Como assim? Eu falei: mas no questionário que eu fiz, no caso dela já é uma adulta, é o que deu, e nível muito alto. E eu falei para ela, fica tranquila, porque se é um transtorno que veio da genética, nós vamos fazer de tudo para poder te ajudar e você vai sair dessa. E qual que é o tratamento então? O tratamento, ele geralmente envolve alguns pontos. Que pontos? Aí entra realmente a parte da psicologia. Entra a terapia comportamental. O que eu vou trabalhar com a terapia comportamental? Eu vou ajudar a pessoa a desenvolver hábitos para lidar com os sintomas. Então, hoje, por exemplo, para Tatá, eu já passei 2 atividades. Você vai fazer isso e um compromisso muito sério. Ela é adulta. Então, vamos combinar. E com o adulto é mais fácil você falar. Porque com a criança, você trabalha e você precisa do apoio da mãe, do pai, e muitas vezes, ou a maioria das vezes, os pais não querem dar esse apoio. Os pais querem que a escola resolva. O problema é da escola. Enquanto está na escola, é a escola que cuida. E não é desse jeito, né, gente? Tá, depois disso,
Nós podemos incluir aí nesse tratamento um treinamento. Eu fazia isso com as crianças, um treinamento para os pacientes, né, para as crianças, para os adultos, se organizarem, para eles planejarem as suas tarefas, além de montar algumas estratégias para que tudo dê certo, para que faça uma agenda, para que organize a semana. E isso não é difícil. No caso da criança, nós precisamos sim do apoio dos pais. É imprescindível. E quando tem começou o Romeu, quando tem uma psicóloga na escola, nós conseguimos, tá? Tem intervenções educacionais, então também eu vou ajudar a professora a modificar ali alguma atividade, alguma tarefa para essa criança, para esse adolescente, porque ela é a professora que está em sala de aula. É ela que tem que ajudar essa criança. O psicólogo faz o diagnóstico e depois ele acompanha. Não é tarefa do psicólogo dar aula para a criança. Apesar que eu fiz isso várias vezes, dei aulas durante, um mês, porque não havia professores, e é assim, o trabalho é assim que funciona. Aqui nós usávamos o termo, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E vou falar, graças a Deus estou liberta disso. Porque é horrível você trabalhar num sistema onde você tem que ajudar, mas de certa forma você não pode agir, porque tem a secretaria da não sei o que, enfim, deixa quieto. E tem também, gente, a medicação. No caso da Tatá, eu já orientei para ela hoje medicação. Expliquei para ela ir, né, no neuropediatra, no neuropediatra para criança, para ela poder pegar esses medicamentos. Então a medicação realmente ela é prescrita para tratar os sintomas da desatenção, tá? Da hiperatividade e da impulsividade. Então, se você tem aí uma criança que está passando por esses sintomas, preste atenção, pai. Preste atenção, mãe. Porque realmente a sua criança precisa. Hoje, eu posso falar, gente, hoje eu estudo quantos pais chegam em mim e falam, cara, meu filho, minha filha já está com 15, 16 anos e não sabe ler, não sabe escrever. E aí entra muitos fatores. Entre estes fatores, o que entra? Tudo. Entra um contexto. Entra que o pai e a mãe às vezes não tá nem aí. Porque a escola, os professores estão cansados. Sabe, eu falo que, cara, se você já tá velha, você já está aposentada, dê licença para novos professores entrar. Mas não, o que eu vi é completamente o contrário. Pessoas que são aposentadas pelo estado, pelo município, já estão velhas e dando aula para criança e adolescente. Gente, a geração é nova. Nós estamos em pleno século de o que manda? A tecnologia, a inteligência artificial. Então, o que eu quero dizer para vocês? Prestem atenção, façam essa análise, olhem para os filhos de vocês, tá? Com muito carinho, com muita atenção, para que eles não se tornem
para que eles não passem de ano sem aprender. É isso que eu quero falar. Não passe de ano sem aprender. Porque que adianta essa progressão continuada, onde a criança passa da primeira série para a segunda, para a terceira, para a quarta, não tem mais bomba, não repete mais. A criança vai passando de fase e não aprendeu nada. Então é isso, sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É isso que eu trouxe para vocês hoje. E caso tenham na família, deixa aí um recadinho, tá? Se precisarem de ajuda, pode me procurar. Deixa um recadinho lá também. E de antemão, quero agradecer cada um de vocês pela companhia, pela curtida, por compartilhar, por ativar o sininho de notificação, porque isso faz realmente muita diferença para o meu canal, ok? É isso. Gratidão, beijos, até mais. Tchau, tchau.